Paz do Senhor esteja convosco. Eu sou Jairo Vieira, o irmão que trago a palavra de tolerância aqui nesse canal. Primeiramente agradeço os que estão curtindo, os que estão acompanhando, para poder estar indo por todo mundo pregando o evangelho para toda criatura. Meu enorme abraço. Amados, já vimos aqui com Filipe e o eunuco a forma com que ele, sem discriminar, pregou a palavra e o eunuco acreditou em Cristo. Também vimos aqui os ossos sequíssimos que falam de uma palavra sobre ide pregando o evangelho para toda criatura. Mas a palavra que vou trazer hoje aqui para vocês foi uma meditação que eu fiz, profunda, e tive um entendimento que ser cristão não precisa se intitular trigo. E aqueles que ainda não são cristãos, que são chamados de do mundo, também não são joio. Vejamos aqui a passagem em Mateus 13, 24. Chame alguém, vamos fazer esse entendimento, compartilhe esse pensamento, para você ver que ao final dessa leitura vamos ter um rico entendimento sobre igualdade. Todos nós somos um. Veja comigo, acompanhe aí na sua Bíblia também, se tiver, aqui ó, Mateus 13, 24. Está escrito assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Oremos. Se possível, encurva sua cabeça e feche seus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, para chegar na Tua presença, diante da sala do trono, para agradecer tudo que Vós tem feito. Está aqui, Senhor, a Tua palavra. Nos aquebrante, nos dê visão e entendimento do reino dos céus, para com que possamos ir por todo mundo pregando o evangelho para toda criatura, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem me chama muito a atenção. Ela, na verdade, é um raio-x da terra que produziu frutos, da parábola do semeador. Veja que na parábola do semeador, realmente fala sobre terras diferentes. E por fim, como está escrito em 13:8, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Então, o que eu entendo? Essa passagem da parábola do semeador do joio é um raio-x, é um detalhamento do que acontece quando a terra produz fruto. Veja que o que me chama a atenção é que houve o crescimento do trigo e do joio junto na mesma terra. Não quer dizer que está falando de uma pessoa trigo ou uma pessoa joio, como fala na parábola do semeador, que sim, são terras diferentes. Mas a terra que produziu fruto, nesse caso a gente pode estar ilustrando aqui como os cristãos que dão frutos, então neles também tem o joio. Foi plantado o joio neles também, que é tudo de ruim que vem a nós. Que queira ou não queira, a gente está exposto. O mundo jaz nos malignos. O mundo jaz do maligno. Então, é numa rua, é numa TV, é num rádio. Por mais que a gente vigie, não estamos livres do joio que o mundo oferece. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está disposto. Então, amados, quando a parábola do semeador sinaliza que o joio foi semeado quando os homens dormiam, podemos ilustrar aqui que é naquele momento de fraqueza, que estamos descuidados, que no momento que não estamos sintonizados, não necessariamente dormindo de fato, ou até mesmo dormindo em um sonho, como vamos saber, não é verdade? Então, nesse caso aqui, os servos perceberam que foi plantado joio junto do trigo. Mas o dono da casa foi muito relutante e muito claro quando disse: não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranquei também com ele o trigo. Amados, aqui é um ponto muito importante. Quantos daqueles que se titula cristão, até com uma boa vontade, mas com
temperamento nas palavras até enfraquece ou corta ou cessa a fé de alguém em Deus, independente da orientação religiosa. A pessoa acredita em Deus, mas ela ainda não está seguindo a Deus como o Jesus pediu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos ensinar isso para aquele que crê em Deus ou até mesmo aqueles que não creem em Deus. Eles vão lhe perguntar quando vê verdade. Sabe por quê? Eu vou lhe falar uma pérola aqui que me veio. Cada versículo é testemunho, cada versículo na Bíblia é testemunho de um outro versículo. Um entendimento isolado pode corromper o evangelho e cair naquela posição de Gálatas, outro evangelho que não é outro evangelho. Então, se você puxar o entendimento, quando é dito, deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Vamos lembrar do que Jesus falou quando ele disse, quando tua mão te faz pecar, arranque-a fora. Quando teu olho te faz pecar, arranque-o fora. Mais vale entrar manietado no reino dos céus do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. É muito forte essa passagem, porque na ilustração muito utilizada, justifica a expulsão de um membro da igreja. Amados, muito cuidado com isso. O Senhor já relatou. Quem de vós que tem 100 ovelhas, ao perder uma, não deixa as 99 para buscar a que foi perdida. Quantas ovelhas perdidas temos nos bancos das igrejas, mas que a cegueira espiritual não está fazendo com que os líderes religiosos, líderes espirituais enxerguem aquela ovelha que está ali, mas está perdida, a um passo de se afastar. Cabe nós a percebermos isso. Cabe nós a percebermos isso. Porque quando Jesus disse arrancar e tirar fora, ele estava falando espiritualmente. Não precisa ilustrar muito. Vamos lembrar lá quando Jesus disse, em 3 dias derrubarei este templo e reedificarei. Ele estava falando espiritualmente do teu corpo. Então Jesus sempre vinha com a passagem, trazendo uma metáfora física possível de ser compreendida, porque é conhecido para relatar, descrever o reino dos céus. Veja aqui, outra palavra ali propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente em teu campo. Cada um de nós é o campo do Senhor. Quando a semente é colocada em nós e produzimos frutos, também vem o inimigo daquele que semeou e semeia joio em nossos corações. Às vezes uma palavra que a gente fala dentro da palavra, uma palavra dura que a gente fala para aquele que pelo nosso julgamento é do mundo, ele se aborrece, ainda se afasta da orientação religiosa que o levava a Deus, não pelo caminho, a verdade e a vida, mas ele já exercitava o pensamento em Deus. Quantos, depois de receber essa palavra dura, não se afasta de Deus, não se afasta de sua congregação, em vez de simplesmente absorver o que é bom, acaba se aborrecendo e aí se afasta de Deus. Amados, muito cuidado com essa parte. A palavra do semeador diz sobre o trigo e o joio que tem cada um de nós. Não é que um é trigo e outro é joio, porque o terreno somos nós. O trigo e o joio foi instalado. Então, como Jesus falou, arranque fora, vamos arrancar da forma espiritual. Como ele mesmo disse, o que vós aprendestes? Não adulterarás. Mas em verdade vos digo que aquele que olhar com pensamento impuro já adulterou. Então arranque, irmãos, esse pensamento que faz pecar. Se seu olho lhe fez pecar, arranque o pensamento que estimulou o teu olho a pecar. Se sua mão lhe fez pecar, arranque esse pensamento, isso que tem dentro de você, que faz a sua mão pecar. Sabe por quê? Porque no dia da ceifa, o que você não conseguir arrancar, vai ser arrancado. Aqui como diz, e lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Amados, isso vai ser toda dor e sofrimento do que vai ser arrancado de joio de você, que você não conseguiu arrancar pela dureza do vosso coração. Não entenda que cristão é ser trigo e não entenda que mundo é ser joio.
A palavra é muito clara quando diz sobre o trigo e o joio que tem em cada um de nós. Nos esforcemos para tirar o joio do nosso terreno. Não queira se esforçar a tirar o joio do terreno dos outros. Aqui diz, o Senhor disse isso. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Quantas vezes a gente, na boa vontade de tentar tirar o joio do outro, acaba arrancando o trigo também e a pessoa vira um ateu. E o coração endurece. E há mais trabalho para o Espírito Santo converter aquele para a glória de Deus. Amados, vamos ter cautela em dizer que nós somos trigo e o outro é joio. Porque da mesma maneira que temos trigo e joio, o outro também tem. Por isso que o Senhor mesmo disse: quem será justificado no reino dos céus? A prostituta e o ladrão e o pecador que creu em Jesus, ou os fariseus que conheciam a palavra, mas não a praticava? Hipócritas! Arranque primeiro a trave do teu olho para ver se teu irmão tem cisco no olho. Assim já disse o Senhor em Mateus. Amados, eu espero que eu tenha trazido uma mensagem um pouco dura, acredito, mas que abra o entendimento, nos dê a visão e entendimento do reino dos céus. Que o amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com nossas vidas desde agora e para todo sempre. Amém. Deus lhe abençoe.